Fala aí, moçada! Beleza! Aqui quem fala é o Patrímio. Muito boa noite, amigos. Muito boa noite, amigas. Muito boa noite, mandibulados. Muito boa noite a todos. Patrímio! Aqui quer esboçar para vocês hoje, pessoal, exatamente um grande ponto que eu queria analisar aqui com vocês. Hoje o nosso vídeo é rapidinho. Porque Patrímio, o grego, precisa de tempo para conseguir desenvolver-se intelectualmente. Patrímio, o grego, precisa de tempo para conseguir desenvolver-se pessoalmente. Patrímio, o grego, precisa de tempo para conseguir desenvolver-se fisicamente. No entanto, porém, todavia, Patrímio, o grego, tá aqui trazendo conteúdo. Patrímio, o grego, tá aqui trazendo implementação. Vocês viram como melhorou a qualidade aqui do vídeo hoje? Olha só, comprei um tripé. Então vamos nessa, pessoal. Bom, o que eu tava querendo fazer no dia de hoje? Era analisar o quanto que o ambiente influencia as nossas decisões. O quanto que nós somos moldados, de certa maneira, pelo ambiente que nos cerca. E sendo, portanto, moldados pelo ambiente que nos cerca, é necessário que a gente tome cuidado, pessoal, com o entorno, com aquilo que está à nossa volta. Aquilo que está à nossa volta em termos físicos, ou seja, a gente tem que procurar um ambiente que seja confortável, que suplemente a necessidade essencial que todo ser humano precisa de conforto. E a gente precisa também de um ambiente que suplante, de certa maneira, um determinado arcabouço social capaz de promover o desenvolvimento humano. Porque sem esse arcabouço social capaz de desenvolver o comportamento humano, de desenvolver o ser do homem, a gente não consegue de forma propícia, pessoal, alinhavar e avalizar o pleno desenvolvimento do nosso projeto de ser. Então, pessoal, o que eu queria trazer aqui é um estudo de caso. Um estudo de caso rápido que foi feito por um pesquisador da área de administração chamado William Phelps, do Michael Phelps. E esse pesquisador, ele observa como determinados indivíduos, os quais ele chama de bad apples, de maçãs podres, eles acabam defenestrando o entorno do ambiente de trabalho. Então, no caso aqui, ele observou uma organização, uma empresa, mas isso poderia ter sido num hospital, pessoal. Num hospital. Você que é médico, você que é médica. Isso poderia ter sido em um ambiente de amigos, em um grupo de amigos, em um ambiente de esporte. Tudo isso que ele está falando aqui poderia ser observável dentro de vários contextos sociais variados. Ele usou o estudo de caso especificamente para o contexto organizacional, para o ambiente empresarial, para dentro de uma organização, de uma empresa com fins lucrativos, em que os times foram feitos com base em objetivos em comum, etc. Mas repito e reputo, indispensável que se compreenda que essa forma de pensamento, essa teoria pode ser encabeçada para outras áreas do conhecimento, tá bom? Então vamos nessa. Vamos lá. Vem comigo aqui. Olha aqui que legal que vocês estão vendo. Olha só. Deixa eu ver aqui, pessoal. Onde é que tá o Will Phelps aqui? Deixa eu ver aqui. Eu não sei se vocês estão vendo especificamente. Vocês devem estar vendo a prova da Unesp. Poxa vida.
Poxa vida, pessoal. Pronto, estamos aqui. Estão vendo ipsis literis aqui, ó. How, when and why bad apples spoil the barrel. Negative group members and dysfunctional groups. Esse estudo aqui, pessoal, ele foi encabeçado por esse cara, pelo Will Phelps aqui. Porém, a gente tem a presença desses dois outros pesquisadores que não diminuem a influência do arquivo, tá? E a gente está dentro de uma área do conhecimento chamado comportamento organizacional, que geralmente se estuda bastante dentro de administração e dentro dos cursos de economia em geral. Bom, e aí eu queria abrir para vocês aqui, pessoal, exatamente esse gráfico que resume todo o processo de contágio social. É importante a gente entender como o ambiente, aqui é o nosso objetivo, ratificando o nosso objetivo. Nosso objetivo fundamental é entender como é que o ambiente modula os nossos comportamentos. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, vocês conseguem observar aqui que existe essa coisa chamada comportamento negativo episódico. O que seria um comportamento negativo episódico? Seria justamente um comportamento negativo vindo de alguém do grupo, e que esse comportamento negativo ele é reforçado por um poder relativo dado a esse membro do grupo. Um exemplo de comportamento negativo episódico que pode derivar de um membro de um grupo: o ato de ser caroneiro. O ato de pegar carona nos outros membros do grupo para conseguir tirar nota, ter rendimento no trabalho, para conseguir, no caso hospitalar que eu mencionei, para conseguir pegar o plantão numa determinada hora, com uma determinada condição, deixar o paciente para o outro médico cuidar, e você pega e você sai do plantão pimpão. Enfim, pessoal, o comportamento negativo episódico é um comportamento que acontece de uma forma esporádica. Porém, esse comportamento ele é ratificado, ele é confirmado por um poder relativo dado à parte. Então, o que acontece? Você vai lá e você tem um membro do grupo que tem esse comportamento de ser caroneiro, de ficar sem fazer nada enquanto os outros fazem o trabalho e tiram nota por ele. Como você não quer tirar esse membro do grupo, porque provavelmente ele é seu amigo, ou porque provavelmente ele tem alguma proeminência dentro daquele estatuto social, que é o grupo, então esse membro acaba tendo um poder relativo perante ao grupo que impede que o grupo tire ele da participação, que o grupo impeça que ele tenha os benefícios esperados por fazer o trabalho sem fazer o trabalho. E quando se deixa esse membro do grupo mantido no grupo, aí você vai ter aqui um comportamento crônico, certo? Que o autor aqui ele observa, no caso do contexto empresarial, que são 3 principais comportamentos crônicos marcantes dentro do sistema organizacional. O primeiro deles é o caroneiro, que eu tinha mencionado, né, que é o indivíduo que está apresentando comportamento negativo. Withdraw effort, ou melhor, conter esforços. O segundo é uma afetação negativa do grupo, então, tipo assim, um comportamento negativo, putz, não vai dar certo, a gente não deveria fazer isso, vai dar errado, e etc. E depois disso são desvios interpessoais, aquele membro que compõe uma atitude imoral no grupo, que ofende os outros membros e que faz todas essas coisas. E aí, a partir desse comportamento negativo crônico, que é nada mais nada menos do que um comportamento negativo episódico tornado crônico por conta de um poder relativo cedido ao membro do grupo desviante, a gente vai ter aqui justamente o processo de reações psicológicas por parte dos outros membros do grupo. Então, quando o determinado membro do grupo ele segura o esforço, ou seja, quando ele é caroneiro, o resto do grupo pode começar a ter um sentimento pessoal de iniquidade. Poxa vida, eu tô aqui trabalhando enquanto esse outro cara aqui tá sem fazer nada. Opa, não é legal. Depois disso, emoções negativas, por
conta de um cara que tá lá literalmente falando que vai dar merda, não vai dar certo. Todo mundo começa a pensar, putz, esse cara talvez esteja certo e tudo mais. Desvio interpessoal gera também uma corrupção da confiança. Uma confiança machucada. Por quê? Porque o que acontece é, poxa vida, esse cara tá aqui me ofendendo, poxa vida, pô, pessoal, tá me ofendendo. Então o que acontece é, a gente vai ter aqui um comportamento negativo episódico, que é, por conta do ambiente, reforçado, e por ser reforçado, ele é tornado crônico, e por ser tornado crônico, ele acaba gerando reações crônicas psicológicas aos outros membros do grupo, tá? E aí é evidente que existem fatores que mitigam ou reforçam essas reações psicológicas, né? Então, a intensidade dos comportamentos negativos, se o comportamento negativo for pouco, não vai ter um mesmo efeito se for um comportamento negativo muito intenso. Se você segurar um pouco de esforço, é muito diferente de você não fazer nada do trabalho. Você delegar tarefas a outros membros do time, sendo que as tarefas eram propriamente suas, tem um determinado matiz de expressão, tem uma abrangência. Você pode delegar muitas tarefas, você pode delegar poucas, enfim, você pode estar atuando ali de formas diferentes, com intensidades diferentes. Depois, além disso, a gente pode ter essa interdependência do time. Então, por exemplo, se um membro for um estúpido e não ajudar em nada, o time tanto faz. Se ele segurar esforço, se ele ofender o grupo, se ele fizer qualquer coisa, vai se fuder, vai cara, eu vou botar teu nome no trabalho, tanto faz, você não é importante. Só que agora, se esse membro for um membro importante do grupo, que detém posições de liderança dentro desse grupo, o que acontece é, esse comportamento negativo vai influenciar positivamente, como eu posso dizer, essas reações psicológicas. Então, positivamente que eu digo é, uma grande afetação vai gerar um grande prejuízo para o grupo. Depois disso, a gente tem aqui, ó, a valência dos produtos, né? Dos produtos gerados pelo cara que está fazendo isso no grupo. Então, o que acontece é o seguinte, cara, isso aqui não... Sei lá, cara, esse cara sendo um caroneiro não é tão importante porque, enfim, o produto dele ser um caroneiro não afeta de forma significativa o grupo. Ou vice-versa, o produto do cara ser um caroneiro afeta significativamente o grupo. E também habilidades de proteção individual, que envolvem justamente a gente... poxa vida, eu entendo a vida, eu sou um estoico, eu entendo a vida, eu sou um fenomenologista, eu sou um lacaniano perfeito, que entende os processos de afastamento do homem, entendendo esses processos eu consigo gerar um mecanismo de coping eficiente. Depende muito de tudo isso. Então existem esses fatores moderadores que aumentam ou diminuem a intensidade das reações psicológicas, tá? Depois disso, a gente vai ter aqui a expressão dessas reações psicológicas que se dão por meio desses comportamentos de defesa. Quais são os comportamentos de defesa? Primeiramente, a desistência do membro do grupo, a desistência do trabalho. Pô, cara, tá sendo tão negativo, se tá sendo tão negativo, vai dar merda, fudeu, vou sair, é isso, foda-se. Explosões, o cara vai lá, ele é um freerider, caroneiro, e aí ele começa a deixar de fazer as coisas, e aí algum membro do grupo eventualmente vai ficar sobrecarregado, e aí ficando sobrecarregado ele pode vir a ter uma explosão, vai se fuder todo mundo, quero quebrar tudo. Aí a gente pode ter também uma vingança encoberta, né? Que é justamente, vou tirar esse cara, o nome desse cara do grupo aqui de noite, vou tomar esse cara, filha da puta e tudo mais. A gente pode ter justamente uma manutenção de humores do grupo, tipo assim, tentar manter o humor do grupo, negar esse cara, começar a cagar pro trabalho, que é slack off, enfim. E aí, o que acontece? Aí, a nível de grupo, esses comportamentos defensivos começam a se agregar. E se agregando, eles começam a vazar.
E vazando, eles começam a fazer com que o senso do grupo, ou melhor, que a construção de sentido por trás daquele grupo comece a ser afetada. E os processos do grupo, que envolvem motivação, cooperação, resolução de conflito, criatividade e aprendizado, são todos influenciados por conta dessa agregação, vazamento e formação de sentido gerada pelo comportamento negativo crônico do determinado membro. E a partir disso, quando esses processos de grupo são influenciados, a gente vai ter aqui justamente como resultado de tudo isso uma diminuição de performance, uma diminuição de bem-estar e uma diminuição da viabilidade dos projetos dados pelo grupo. Certinho? Então, pessoal. Peraí. Pronto. Então, pessoal, o que eu quero dizer aqui com esse vídeo, que é um estudo de caso justamente, é claramente que a modulação do ambiente é muito importante. Por quê? Porque quando a gente está em um ambiente que tem pelo menos um membro, um indivíduo, que é essa maçã podre, ele vai acabar se alastrando como um fungo que joga seus esporos e se multiplica. Com um ciclo aplobionte de vida ali. E a partir dessa multiplicação, o que vai acontecer é o seguinte: você vai acabar saindo prejudicado. O seu projeto de ser vai acabar saindo prejudicado. Então, esse processo contínuo de construção de sentido dentro do grupo e de sentido dentro da sua vida tem que ter uma modulação ambiental muito bem feita, para que você não caia exatamente nesse fenômeno do bad apple, da maçã podre. E às vezes você pode ser a maçã podre do seu grupo num sentido positivo. Pode ser que você esteja em um grupo em que grande parte das pessoas são negativas, diminuem esforços e etc. E você pode ser o fator responsável por trazer aquele grupo a bem-aventurança, a produtividade. Você pode ser o responsável por tornar naquele grupo o irascível, o concupiscível. Muito interessante, né, pessoal? Então era isso que eu queria falar aqui para vocês hoje, nesse nosso estudo de caso de administração de empresas, praticamente. Mas eu gostaria de deixar isso muito claro que não é apenas para a administração de empresas. A totalidade das neurociências envolvem justamente uma construção de sentido em torno da modulação de ambiente. Todas as neurociências estão pautadas na ideia de evolução. E, de certa maneira, a construção de ambiente é uma ideia de evolução. Porque é o meio que seleciona os mais bem adaptados. É isso que Darwin nos diz. E é isso que depois, na teoria sintética da evolução, em que se sintetiza e se agrupa as teorias de Watson e Crick da genética e da biologia molecular, com as ideias da evolução darwiniana, a gente observa justamente que o ambiente seleciona. O ambiente seleciona aqueles indivíduos que já nascem com genes e aqueles indivíduos que, além de terem nascido com genes, detêm outros genes que são ativados mediante diferentes contextos. Então é muito importante que você compreenda, que você entenda, que você avalie muito bem qual é o seu ambiente. E estando inserido dentro de um ambiente de construção de sentido unitária, você pode, muito provavelmente, lograr sucesso nas tarefas que você quer atingir, se você conseguir modular bem esse ambiente. Tá bom, pessoal? Valeu!